Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Continuando aqui, nossa quarta aula de Geografia Bíblica 1, é o segundo bloco. Nossas aulas estão sendo gravadas, estamos trabalhando aqui sobre essa parte de Israel, principalmente agora aqui a Galileia, né? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês rapidamente, meus irmãos. Vamos ler rapidamente só mais algumas porções, para que a gente corra, né, sobre esse assunto, que é a Galileia, e eu vou pedir para você, Tomé, ler aqui para nós, né, você já leu um pedaço, tal, localização, já lemos, limites, né, divisão, extensão, eu quero ler aqui a história, isso, a história, principalmente aqui, essa parte, essa parte, aqui. No tempo do profeta Isaías, leia para nós, Tomé, por gentileza. No tempo do profeta Isaías, a Galiléia já era uma região cortada por grande e movimentada estrada, que, partindo do extremo oriente, terminava no mar. A circulação de povos que vinham do oriente ou do ocidente era enorme. Por esta razão, as cidades da Galiléia eram cosmopolitas. A influência grega era acentuada, mas a judaica prevalecia. Joia. Pode continuar. Era uma região aberta. Era uma região aberta ao Senhor Jesus. O pai quis que seu filho unigênito passasse a infância e a juventude em Nazaré, que está na região. Até os 30 anos, Jesus morou na Galiléia, Lucas 3:23. Deixando Nazaré, foi para Cafarnaum, onde estabeleceu o quartel-general de suas atividades messiânicas. Mateus 4, 12 e 13. Dos 36 meses do seu ministério terreno, pelo menos 18 Jesus passou na Galiléia. Pelo grande número de estrangeiros que havia na região, o profeta Isaías chama-lhe Galiléia dos Gentios, Isaías 9, 1 e 2. Desde o ano 47 até 4 a.C., a Galiléia foi governada por Herodes, o Grande. Com a morte do filho de Antípater, o tetrarca Herodes Antipas reinou na Galiléia, estendendo seu domínio até a Pérea. Ele reinou de 4 a.C. até 40 d.C. Foi substituído por Herodes Agripa I, que permaneceu no poder apenas 3 ou 4 anos, de 41 a 44 d.C., ou 44 a 53. 3 procuradores dirigiam a Galiléia, sendo nomeado cada um diretamente pelo imperador romano. São eles Cúspio, Fado, Tibério Alexandre e Ventídio Cumano, de 48 a 53 d.C. Depois do ano 53, até a queda de Jerusalém, Herodes Agripa II governou-a. Tá bom, até aí. Então, só fazendo uma breve recapitulação para a gente lembrar desses acontecimentos, irmãos, e lembrar um pouco da história, né? Então, Jesus, de fato, ele realmente cresce na região da Galileia. Por outro lado, ele vai para Cafarnaum. Então, só recapitulando, mostrando aqui os mapas para vocês. Olha lá, deixa eu mostrar rapidamente para a gente voltar aqui, né? Lembrando, a região da Galileia nos dias de Jesus era essa região. Exatamente aqui. E Cafarnaum, ele está exatamente aqui. Inclusive, eu vou compartilhar aqui com vocês, aqui atualmente, né, pelo Google Earth. Olha só que legal. Vamos para Cafarnaum. Olha que legal. Essa é a região, né, que o nosso mestre se situou. E é chamado Mar da Galileia, mas na realidade, como sabemos, é um lago, né? A gente já vamos para as dimensões, tá bom? Podem ver que aqui é o Rio Jordão e os afluentes, né, que se unem ao Jordão. A gente tem o Ula aqui por cima, e
outros rios também que desaguam na Galileia. Alguns vão chamar que o mar da Galileia, ele lembra uma cítara, e realmente ele acaba lembrando aquele instrumento de cordas que era parecido com uma harpa, que é a cítara, né? Interessante, né? Então é essa região, tá bom? Então, deixa eu só agora aqui voltar aqui para a leitura, que eu queria ler só mais esse texto, que eu acho que esse é o ponto alto da leitura do texto também. Continua para nós, por gentileza. Em toda a Galiléia, no tempo de Jesus, havia nada menos que 240 cidades, todas elas populosas e boas. A menos populosa contava com cerca de 15.000 habitantes. A maior e mais importante era Séfaris, nas montanhas, nos vales e ao longo das praias do lago de Genezaré. O Senhor Jesus realizou maravilhosas obras de seu ministério. Todos esses lugares foram testemunhas de tudo o que Jesus fez e ensinou. Maravilha, esse era o ponto que eu queria destacar aqui com vocês, né? Agora, o que me impressionou nesse texto, meus irmãos, olha só a quantidade de cidades, né? Nós achamos muitas vezes, porque é Velho Testamento, é Novo Testamento, é há 2.000 anos atrás, mas olha, 240 cidades, né? Muitas bem populosas, e a menos populosa com 15.000 habitantes. Então, dá para a gente ver a estratégia do Pai em realmente preparar naquele lugar que era um lugar de passagem, de peregrinação, de comércio, mas, ao mesmo tempo, ali não era a sede do rabinato, mas ali se tornou o QG principal do nosso amado mestre. Deixa eu compartilhar um outro mapa aqui com vocês, que eu achei muito legal, que é, olha só, esse mapa é muito interessante, mostrando as afluentes do Jordão. Olha só que legal. Quando cai na Galileia. Então, o Rio Jordão, né, vem as colinas de Golã, vem correndo, e aqui chega-se, né, no Rio Jordão. Interessante, né, irmãos? Muito legal, né? E eu quero mostrar agora para vocês um outro mapa. Vocês vão lembrar de uma história bíblica muito curiosa que acontece aqui. Vocês lembram desse episódio? Você lembram? Esse episódio? Não está aparecendo não, pastor. Não? Espera aí. Deixa eu voltar. Esse episódio aqui? Esse episódio? Agora, eu pergunto para vocês. Um bando de pescador, Jesus está orando no monte, diz para eles, olha, passem para o outro lado. Me explica essa situação. Como pode Jesus ter dado uma ordem para eles verem que estava com tempestade, ou melhor, né? Desculpem, aqui não, aqui esse é quando Jesus caminha sobre as águas. Mas eu quero lembrar daquela outra situação, não essa. Que Jesus anda sobre as águas e o mar estava bem agitado. Porque nesse caso, lembra que Pedro, ele vacila porque as águas ficaram um pouco agitadas. Lembra disso? Né? Então, são dois episódios. Primeiro do episódio aqui, Jesus andando sobre as águas, né? Acho que vocês lembram. Mas Pedro, ele vacila quando o mestre, ele vê que as águas estão agitadas, as ondas altas, e ele afunda. E o mestre o cata pela mão. Agora, lembra daquele outro episódio que também Jesus está dormindo num barco e vem uma grande tempestade? Lembra desse episódio? Agora, vamos lá. Como que acontecia
esses episódios de tempestade tão repentina lá nessa região? O que vocês acham, irmãos? Por que acontecia? Pastor, essa parte aí que você relatou agora é Marcos 4, no versículo 35. Certo. É porque o lago era embaixo, né? Então, agora eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Olha que legal essa foto aqui. Vocês vão compreender algo fantástico que muitas vezes está fora, não só era embaixo, mas então, se está embaixo, você concorda que se está embaixo, deveria estar protegido, não é? Está embaixo, mas olha só que interessante. Lembra que há pouco eu falei para vocês sobre essas cordilheiras que nascem na Síria, vem aqui para essa região da Galileia, né? Aí depois vem aqui Samaria, ó, né? E aí pega os montes Zebal, Gerezim, e vem para Jerusalém, para o Monte Sião. Percebam que aqui, querendo ou não, são montanhas. Tem vales, mas montanhas, e as montanhas continuam, e aí elas vão terminar praticamente aqui, depois tem a Cordilheira do Sinai. E, ao mesmo tempo, aqui na região de Moabe também não são cordilheiras? Lembram desse outro mapa aqui? Deixa eu mostrar para vocês novamente, ó. Aqui, não, aqui. Deixa eu ver onde está. Deixa eu só achar onde está. Aqui, ó. Esse outro mapa, a mesma coisa? Então, prestem bastante atenção. Os ventos que vinham de norte para baixo, ou de sul subindo, quando eles pegavam essa região aqui das montanhas, aqui virou um túnel, meus irmãos. Então, mesmo que aqui seja mais baixo do nível do mar, tanto o Mar da Galileia quanto o Mar Morto, aqui cria-se um túnel. E quando esse túnel, né, de ventos chega aqui nessa região das águas, por isso que havia tempestades repentinas nessa região. E aí o mar se agitava sem que ninguém imaginasse. Então, imagine uma rajada de vento. Se a rajada de vento viesse do Mediterrâneo para dentro, as montanhas protegiam o Mar da Galileia. Ao mesmo tempo, aqui nas montanhas de Moabe, na terra de Moabe. Querendo ou não, as montanhas protegiam. Mas quando era um vento de norte, ou um vento de sul, aqui agitavam-se as águas. Então, compreende agora, se dá para entender agora, o porquê o Mar da Galileia tinha tempestades fortíssimas, porque vocês têm que lembrar que aqui ele está pequenininho, mas aqui é um mar, é uma região muito grande, né? Vocês entendem como conhecer a geografia é fantástica? Porque o que acontece? No Mar Morto não se pesca, ele é morto, não tem vida aqui. Mas no Mar da Galileia era o quê? Era a principal subsistência da região. Por essa razão, se havia uma tradição de que, se alguém visse um fantasma na água, todos morriam. Então, por isso que Jesus, quando está caminhando sobre as águas, eles dizem o quê? É um fantasma, vão morrer. E de bate-pronto, eles acharam que iam morrer. Assim como também naquele outro episódio, que Jesus está dormindo no barco, vem a tempestade, eles ficam desesperados, porque as tempestades eram muito fortes. Deixa eu tentar aqui aplicar essa realidade nos nossos dias. Até porque é lago, não é mar, né? Para ter ondas, né? Exato, Júnior, não tem uma explicação, né? Teria, por acaso tem maré alta? Não tem, é lá. Né? Como o Mediterrâneo tem. Então, derreteu o Monte Hermon, veio uma torrente aqui que inunda. Não dá, né, Júnior? Mas explica agora, explica, né? E também quebra alguns tabus, porque quando a gente pensa, né, exatamente, Júnior, ora, se ele está 200 metros abaixo do nível do mar, como que ele vai ter tempestade? Se não tem maré alta, mas tem vento. O vento, O vento. Olha só, eu estou aqui em Poá. A maioria dos irmãos estão aqui em Ferraz, o nosso irmão Diego está em Itaquá. Mas olha só, não sei se vocês já notaram, aqui a região de Poá, ela é uma região um pouco plana, mas com montes. Ferraz também é assim, não é assim?
A parte É um mais vale. plana que nós temos são nas avenidas centrais, onde temos o trem, não é isso? E pode ver que os trens estão aonde? Geralmente onde são os vales, não é? Pode ver, quando alaga, alaga onde, irmãos? Nas chuvas de verão. Um vale. Alaga aonde? Nas cidades, não é? Porque são os vales, são os pontos mais baixos, onde se faz as rodovias. Agora, olha que interessante, eu não sei se vocês já notaram. Vocês já notaram que Suzano venta muito? E é plano, né? Suzano não tem vale. Exatamente, Júnior. Suzano, depois que acaba Poá, praticamente diminui. Plano. Temos uma região que é chamada Cinturão Verde, que é uma região de montes, mas nós temos uma área muito plana aqui em Suzano, que chega até, por exemplo, depois da empresa Papel e Celulose Suzano, aí a gente começa ali a região de Mogi, né? Ali começa alguns outros montes. Então, por isso, eu não sei se vocês notam, mas Suzano venta muito. Muitas vezes eu estou aqui em casa, vou caminhar no Max Pfeffer, chega lá, está um vento tão forte, e dependendo da época do ano, o vento vem de cada lado. Né? A gente não nota essas questões, mas eles eram atingidos por isso. Então, aprenderam, né? Só conhecendo a geografia, conhecendo os relevos, que a gente começa a entender um pouco melhor. Né? E aí a gente não vai incorrer na besteira de falar o seguinte, que era maré alta, quando Jesus dormia no barco, né? Não era maré alta, porque é o mar, né? Diga, Tomé. Depois, se eu permitir, Travou seu microfone, Tomé. depois, se eu permitir, eu quero compartilhar a imagem aqui de dentro do Mar da Galileia, pelo Google Earth. Quer compartilhar agora? Fica à vontade, Tomé. Vou até tirar aqui. Pode mandar ver. Compartilha para nós. Eu tinha feito isso também, mas você manja mais que eu. A gente consegue ver um pouco melhor. Olha lá. Isso hoje em dia, né, Tomé? Isso aqui é hoje em dia, mas dá para ter uma ideia até daquela passagem que Jesus ele entra no barco, né? E fala para a multidão à beira. Isso aqui é em Cafarnaum. É o Mar da Galileia na Olha, parte obrigado. de Cafarnaum. Deixa eu até aproveitar essa sua fala enquanto você mostra. Quer mostrar mais alguma coisa, Tomé? Continua Aqui é só virando. eu mostrar a extensão do mar, né? Olha aí, ó. Então, perceba, irmãos, ele é muito grande, né? Literalmente um mar, né? É um lago grande. E aqui Agora, Tomé, aqui é a cidade de Cafarnaum. obrigado, Tomé. Agora, explicando isso, por que Jesus sobe no barco de Pedro para falar do barco de Pedro à multidão? Por que ele não subiu aqui numa montanha e falou da montanha para o mar ou para a beirada da praia? O que a gente deduz? O que vocês acham que estava acontecendo naquela ocasião? Além de ser um propósito de usar Pedro, né? Mas possivelmente também o vento devia estar soprando do mar para a terra. E quando você fala, quando o vento sopra, a sua voz ecoa. Os oradores antigos aproveitavam, eles viam o lado em que o vento estava soprando e falavam a favor do vento. Isso não era só algo que Jesus fazia, mas os apóstolos e na história da igreja, inclusive. Os nossos grandes irmãos avivalistas, George Whitefield, o próprio John Wesley, eles geralmente se colocavam num lugar onde a voz dele ecoasse. Por exemplo, numa depressão qualquer, onde, por exemplo, imaginem um vale, e, de repente, nesse vale, a acústica do som ecoava. E, geralmente, eles usavam a voz sempre de uma forma onde o vento levasse a voz, nunca contra. Interessante, né, irmãos? Obrigado, viu, Tomé? Olha aí, ó, mostrando um pouco para nós, né? Joia. Compreenderam, então? Ficou claro agora a tempestade? E ficou claro também essa outra imagem? Obrigado, viu, Tomé? Quando Jesus ele caminha sobre as águas, o que se tinha de costume, irmãos? Quem visse um fantasma morreria.
Porque, irmãos, pensem em vocês, né? De repente você está lá pescando alta madrugada. De repente você vê um ser, né? Literalmente andando sobre as águas. Vamos dizer assim, você é um pescador. Quem sobreviveu deve ter visto vulto, deve ter visto alguma coisa, então eles tinham essa tradição, que quem visse um fantasma morria, porque geralmente só se via isso quando as águas estavam agitadas, né? Olha aqui também, Tomé, eu peguei na internet, né, esse mapa. Vocês estão vendo, irmãos? Estão conseguindo ver? Não mudou, né? Tá a foto de Jesus ainda nas águas. Tá, agora. Mudou? Não. Isso, agora mudou, né? Aqui é o Mar da Galileia, né? Então, esse é um outro desenho também. Tá bom, meus irmãos? Então, vamos correr agora? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu só pegar aqui. Eu queria mostrar também esse outro. Não estou conseguindo compartilhar como eu gostaria. Então, continuando aqui, irmãos, agora a gente vai rapidamente ver Samaria, tá bom? Samaria. Que é essa região, né? Leia para nós, Júnior. Eu queria que você lesse aqui essa parte. Samaria, por gentileza. Nome Oni, pai de Acabe, reinou 6 anos em Tirsa. Comprou de um cidadão chamado Semer um monte onde construiu uma linda cidade. Em honra ao antigo proprietário, Oni deu-lhe o nome de Samaria, ou Samaria, né? Que significa torre de vigia. Prossegue, né? Prossegue. Aqui, vou mudar para você. 4. Aqui, ó. No Antigo Testamento... No Antigo Testamento é citada mais de 100 vezes. No Novo Testamento, 10. 3 nos Evangelhos e 7 em Atos Apóstolos. Localização. Situa-se na região montanhosa ao centro de Israel, numa colina com pouco mais de 100 metros sobre o Mediterrâneo. Dá uma pausa agora, Júnior, por gentileza. Olha só que legal. Deixa eu mostrar esse mapa aqui para vocês, meus irmãos, dessa região de Samaria. Aqui. Esse mapa, vocês vão conseguir visualizar bem. Ó, aqui é praticamente o mesmo mapa anterior. Aquele mapa que nós olhamos anteriormente, lembra? Só que aqui, ó, o Monte Hermon, estão vendo? Então, como se fosse um corte na Terra, tá? 2.800 metros, aí vai caindo, desaguando, começa as águas do Rio Jordão, opa, chega no Rio Jordão, o Lago Ula, o Mar da Galileia, opa, peraí, aqui, ó, Monte Ebal e Monte Gerezim, então é essa região aqui, onde fica Samaria, né? Monte Tabor, Monte Giboa, aqui, ó, agora esse mapa é muito legal também, porque a gente consegue ver o outro lado, como se nós estivéssemos aqui na Transjordânia, né, irmãos? Aqui, ó, é o Mediterrâneo, tá? Estão conseguindo fazer a leitura? Tá dando para enxergar? Legal, não? Esse monte, ó, aqui, ó, Monte Sião. Podem ver, irmãos, Monte Sião, Monte Moriá e Monte das Oliveiras. Então, quando você ia para Sião, de onde você estivesse, mesmo que você estivesse descendo da Síria, você descia todos os montes, pegava os vales e depois você tinha que subir a Sião. Mesmo que você estivesse lá, por exemplo, em Siquém, você tem que descer para subir para Sião. E quem tivesse aqui em Jericó, lembra? Jericó era aqui, ó. Aqui, ó, Jericó. Jericó, para você subir para Jerusalém, irmãos, daqui era muito alto. Claro que está em escala, tá? Legal essa foto, não? Tá bom? Então, só para vocês se situarem. Aqui seria olhando como se nós estivéssemos agora aqui no deserto do Sinai, tá? Como se nós estivéssemos no deserto do Sinai. Então, aqui, ó, Jericó, tem que subir até Jerusalém. Aqui, ó, Planalto Orientais da Transjordânia,
aqui, Amã. Interessante, né? E aqui dá para a gente ver o nível do mar e o mar morto. Interessante, né, irmãos? Tá bom? Muito legal esses mapas, não? Esses mapas ilustram bem essa região. Então, vamos voltar para a nossa leitura. Querem fazer alguma pergunta, meus irmãos? Tranquilo? Queria só que você lesse só essa primeira parte agora da posição geográfica, Júnior. Sei. Aqui, O histórico, aliás. histórico. Ao tempo de Josué, essa região era habitada por perizeus e cananeus. Coube em herança às tribos de Efraim, Isacar e Benjamim. Os montes de Ebal e Gerezim erguem-se no território de Samaria. As bênçãos e as maldições foram proclamadas desses montes. Tá bom, até aí. Deixa eu só passar aqui para frente, um pouquinho. Aqui. 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 Samaria, no Novo Testamento, Júnior, por gentileza. Samaria, no Novo Testamento, é hostil aos judeus. João 4:9. Tem um território independente e também um culto estranho ao povo de Israel, como Samaria, um estado nitidamente israelita, chegou a ser um país estrangeiro. Quando Sargão levou as 10 tribos para o cativeiro, deixou em Samaria um povo estrangeiro. Os novos habitantes de Samaria eram constituídos de uma mistura de gentes orientais, segundo a Reis 17:4. Não temia o Deus vivo e poderoso. Leões aparecem e devoraram alguns do povo. Opa, desculpa, Júnior. Sem querer, eu... Deixa eu ver. Desculpe. Aqui é aquela história, deixa eu até parar aqui, desculpem, viu, meus irmãos, sem querer eu cliquei aqui, estava abrindo outro mapa. Aqui é aquela história do cativeiro assírio, tá bom? Uhum. Cativeiro assírio. Então, deixa eu só voltar aqui, abrir. Reino do Então, Norte. isso, exatamente. É a história do cativeiro assírio que vocês conhecem, né? E é onde há mistura. Uhum. Então, deixa eu só voltar para lá. Povos vizinhos, as 12 tribos aqui. Então, rapidamente aqui. Bom, agora então, alguma dúvida sobre Samaria, meus irmãos? Não, né? Tranquilo? Agora vamos falar um pouco sobre a outra região, que é a Judéia. A Judéia, tá? Falamos já da Galileia, falamos da Samaria, e vamos falar da Judéia. Eu vou pular muitas porções do livro aqui, porque, como vocês sabem, agora, o livro-texto, ele vai dar destaque, principalmente, irmãos, para informações, eu diria, técnicas, né? De dimensão, capital, território. Então, eu estou pulando tudo isso porque depois vocês aprendam na leitura, tá bom? Voltando aqui, pode ler para nós, Júnior. Judéia. A Judéia. Judéia. Falei isso. Nomes, segundo a enciclopédia da Bíblia, a palavra Judéia vem do aramaico. A partir de 1 Samuel 23:3, a versão Septuaginta emprega Judéia em lugar de Judá, ou terra dos judeus. Na Bíblia, Joia. pode ser? Até aí. Tá. Deixa eu só tentar mostrar agora aqui para vocês a região da Judéia. E por que, de fato, mais uma vez, ela vai ser muito importante para nós? Porque aqui essa região, como vocês já bem sabem, essa região aqui, ó, vamos dizer aqui, ó, não dá para ver direito, né? Ó, região montanhosa da Judéia. São essas montanhas, mas deixa eu pegar um outro mapa para ilustrar melhor isso, que é aquele mapa que eu tinha utilizado anteriormente, ó. Aqui dá para ter uma visão perfeita da Judéia. Aqui, ó. Aqui é Jerusalém. A região da Judéia é essa região montanhosa aqui, ó, abaixo. Ó. Pode ver, ó, região montanhosa da Judéia. Então, ela está um pouco próxima de Jericó, mas ela está também próxima de Jerusalém. Mas agora, aqui, olhando por cima, a gente consegue visualizar um pouco como era a região da Judéia. Tá bom? Deu para ver? Sim. Né? Outrora Judá, né?
Como? Outrora era Judá, né? E outrora era Judá, que era toda a região ou tribo de Judá, né? Com capital em Jerusalém. E mudou os nomes, né? Para Isso. o tempo de Jesus, muda os nomes. Exato, exatamente, Júnior. Na terceira aula, a gente acabou trabalhando bastante mais sobre isso. Agora, olha só que interessante aqui em Jerusalém, irmãos. Lembram que os jebus, eles dominavam Jerusalém e eram impenetráveis? Fica claro porque eles eram impenetráveis? Olha aqui, ó. Olha só, a montanha de Jerusalém. Ora, como que você vai conseguir conquistar uma região onde tem muralhas aqui vamos dizer assim, nas partes mais altas? É quase que impenetrável, né? Foi quando Davi conquista os jebuseus e ali passa a ser a sede do seu reinado, né? Então, por isso que Jerusalém, pode ver que aí tem as muralhas de Jerusalém, a gente vai chegar lá. Fica claro agora as muralhas de Jerusalém, meus irmãos, como uma fortificação antiga? Sim, que né? até o Neemias foi lá reconstruir. Né? Exato, porque se você tem o templo, mas não tem muralhas, você está desprotegido. Percebam, o quebra-cabeça está fechando ou não está fechando? Sim, Várias mas toda cidade-estado naquele período, eles tinham essa proteção, tinha que ter as muralhas, né? Sim, ó, o Jericó está aqui embaixo, né, Júnior? Mas mesmo assim, ela era muito fortificada com muralhas. Sim, sim. E só para vocês terem uma ideia, as muralhas de Jericó eram tão largas, meus irmãos, que passavam-se carros em cima delas. E Raabe morava aonde? Nas muralhas, porque tinham passagens e tinham casas e abrigos. Eram como se fosse literalmente um conglomerado de construções que em cima passavam-se os exércitos e as carruagens, ou carros, né, de guerra. Por isso que era uma fortificação praticamente impenetrável. E era comum a cidade, igual Troia também era assim. Isso. E agora, para a gente concluir esse capítulo, irmãos, vamos para as últimas duas cidades rapidamente, que é a cidade de Pérea e a cidade de Decápolis, né? Então, vamos lá. Então, Felipe Reis, leia para nós aqui, meu irmão. Decápolis. Leia para nós, irmãozão. Decápolis. Nome. Etimologicamente, Decápolis. Vem de duas palavras gregas. Deca, 10, e polis, cidades. Ou então, região das 10 cidades. Na Bíblia, aparece apenas no Novo Testamento, e só 3 vezes, sempre ligado ao ministério terreno de Jesus. Mateus 4:25, Marcos 5:20 e 7:31. Distrito que começava na planície de Esdraelon e se abria avançando para o Vale do Jordão e ocupando o leste desse rio. Eis a lista das 10 cidades que formavam a Confederação do Leste: Damasco, Canata, Citópolis, Ipos, Rafana, Gadara, Pela, Dil, Filadélfia e Gerasa. Ptolomeu acrescentou 8 aldeias ao sul de Damasco, elevando-se a 18 o número de cidades. Agora, olha que interessante aqui, deixa eu mostrar essa foto para vocês, né? Essa daqui está um mapa um pouco mais visível. Olha só, meus irmãos. Essa região aqui, Decápolis. Tá bom? E pode ver que o nome é grego, né? Então, durante aqueles episódios que vocês vão aprender Introdução ao Novo Testamento e Velho Testamento, a gente vai ver que aqui vai ter os generais de Alexandre o Grande, eles foram divididos, eles passaram a governar várias regiões. E como a Palestina ficava no meio de rotas comerciais, então os seleucidas, eles também brigaram com outros povos que eram descendentes desses generais, e por isso que aqui, né, havia uma região que ficava trocando de governo, e por isso que essa região, nos dias de Jesus, ela era habitada por gentios. Aqui, ó, lembra do Gadareno?
aqui se criava porcos. Então, os judeus tinham essa região como uma região não muito bem-vinda, região de Decápolis e da Pérea, tá bom? Ficou mais claro agora? Tá bom? E agora a última cidade, vamos lá, meus irmãos, para a gente correr, porque senão a gente não vai concluir essa parte do livro. Deixa eu compartilhar. Alguma pergunta, meus irmãos? Se tiverem, falem, me chamem, porque muitas vezes estou trocando aqui. A última cidade, leia para nós, Felipe, por gentileza, Pérea. Pérea. Nome vem do grego e significa terra do além-Jordão. Na Bíblia, diretamente não aparece nenhuma vez sequer, mas algumas passagens bíblicas parecem se referir à região. Aí tem Mateus 4, do 15 ao 25, Mateus 19, 1, Marcos 3, 7, 8, Marcos 10, 1, João 1, 28, 3, 26 e 10, 40. Então, Localização. eu acho que não precisa tanto, porque vocês já viram agora no mapa, né, meus irmãos, aqui a localização, né, da Pérea, tá? Era essa região aqui, tá bom? Então, meus irmãos, só para a gente, ó, essa região aqui, ó, Pérea, tá vendo? Ficava a leste do Mar Morto e a leste do Jordão, tá bom? Tudo bem? Só para vocês se situarem, porque essas cidades vão acabar sendo depois evangelizadas, né? E agora, alguma dúvida, alguma pergunta? Vamos prosseguir, então, aqui com o material, e eu quero agora entrar no próximo capítulo, que aqui é simplesmente, irmãos, a gente vai dar uma passada bem rápida nesse próximo capítulo, que é o 5, a geografia física da Palestina, tá? Ó, leia para nós, irmão Felipe Reis, rapidamente aqui, só essa primeira parte. Geografia física da Palestina. Certo dia, o Senhor Deus deu a seguinte ordem a Abraão: levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Gênesis 13, 17. Tempos depois, ele disse o mesmo a Moisés: vede a terra que tal é? Números 13, 18. Sob o comando de Josué, Deus afirmou que os filhos de Israel possuiriam a terra que Moisés apenas observou no cimo do Pisga. Deuteronômios 3, do 27 ao 28. Pisga é outra montanha, tá bom? Agora, olha, meus irmãos, a gente pode falar o que for, mas o povo hebreu, ele é o detentor dessa terra, indiferente se aconteça o que acontecer, Deus deu essa terra a esse povo. Isso é um fato, né? Assim como também, quando Deus quis, Deus puniu esse povo, tirando-os dessa terra. Também é outro fato. Mas por que eu estou falando isso, né? A gente vê as declarações bíblicas o tempo todo mostrando isso a Abraão, e isso é, inclusive, citado até mesmo pelos muçulmanos. Os muçulmanos não questionam esse fato, né? E, inclusive, sobre a pessoa de Jesus, porque Jesus, o ministério dele foi lá em Canaã, né? E agora, só para a gente correr aqui sobre as dimensões geográficas, né? Para vocês terem uma noção de territórios, olha só. Vamos rapidamente aqui. Aqui, meus irmãos, olha só. Os territórios administrativos, né? Dando uma ideia de tamanho, né? Porque muitas vezes, quando a gente fala do tamanho de Israel, a gente não tem noção. Então, leia para nós aqui, Felipe Reis, a distância total de Dan a Berseba. A distância total de Dan a Berseba, nos dias do Antigo Testamento, era de 225 quilômetros. E do Mediterrâneo à entrada do deserto a leste tinha mais ou menos 130 quilômetros. A área de Israel nos dias de Davi era de 29.250 metros quadrados. A área do atual Israel é de 27.800 metros quadrados. Depois da Guerra dos 6 Dias, em junho de 1967, o território de Israel passou a ter 89.351 metros quadrados, com a seguinte distribuição: A. Territórios administrativos: Sinai, 61.198
quilômetro quadrado. Aí, quilômetro, né? Tava falando metro. Joia. E aí vem aqui, você já leu, né? Sinai, né? Joia. Então, vamos aqui. Então, percebam, quando a gente fala de tamanho de território, não é muito grande. Bom, depois vocês leem aqui. E agora aqui, ó, a orla mediterrânea. Leia para nós aqui. A orla mediterrânea, irmão. Só a primeira frase. Orla mediterrânea. Nos dias bíblicos, Israel tinha 418 quilômetros de costa. Suas possessões iam da tribo de Asser, que limitava ao norte, com a Fenícia. Isso, deixa eu só mudar. E desciam ao Carmelo. Manassés ia do Carmelo até perto de Jope, onde começava. Até aí tá ótimo. Só mostrar agora para vocês mais uma vez esse mapa aqui, só para a gente ilustrar bem. Ó, primeiro nós tínhamos falado do território físico, né? Da parte física. Ó, olha só, Dan, lembrando aqui, Berseba, aqui, foi o que a gente viu. Agora a orla marítima, ó, 400 e poucos metros, irmãos. Nem daqui no Rio de Janeiro. Se a gente faz daqui no Rio de Janeiro de carro, 5 horas, não é assim? Então, a gente poderia calcular aproximadamente, seria mais ou menos isso para a gente percorrer tudo isso daqui de carro. Claro, deve ter algumas complexidades, porque é outra região, né? Então, é interessante, né? Tudo bem até aí? Então, agora aqui, esse ponto vai ser um ponto mostrando um pouco tudo aquilo que eu venho falando a vocês sobre... deixa eu voltar lá para o livro. Vamos lá, vamos voltar para o livro. Só vou pedir para você ler para nós, vocês, os pontos principais, tá? Os parágrafos. Ó, quem tiver aí com o livro-texto, é no capítulo 5. Então, a gente viu a orla mediterrânea, né? Vem agora o Planalto Central. Leia para nós aqui o Planalto Central, por gentileza, meu irmão. Planalto Central. Corre de norte para o sul, entre a faixa da orla mediterrânea e o Vale do Jordão, e vai dos contrafortes da cadeia dos Líbanos, na Fenícia, e se dirige para o extremo sul do Negueb, em pleno deserto, passando naturalmente pelo Mar Morto. As principais divisões do Planalto Central são... Joia, só voltando aqui, deixa eu só pegar o mapa para mostrar essa parte para vocês. Só pegar aqui. Só abrir aqui. Pronto, deixa eu só voltar. Só ler o primeiro nome, Alta Galileia, Esdraelon, né? Jezreel, né? Eu estou lendo, pode deixar. Samaria, Judéia, Negueb. E aí, assim, quero mostrar mais uma vez aquele mapa que eu tinha mostrado para vocês no início da nossa aula. Só para mostrar o que seria o Planalto Central. Deixa eu compartilhar. Pastor, Hum. esse Negueb que está se referindo aí, é o mesmo Negueb que se refere hoje em dia, que o pessoal fala? O mesmo, meu irmão, é o mesmo. Que fica aqui a sua, ó. Então, voltando, né, depois eu já mandei esses arquivos para vocês, né? Então, pode ver, Galileia, né, como a gente viu, ó, aqui em cima. Aqui dentro da Galileia tem aquela parte do Esdraelon, o Vale de Jezreel, aqui, né? Samaria, o Monte Ebal, Gerezim, depois vem a Judéia, e depois vem essa região do Negueb. Vamos ver se aqui está falando, se eu consigo ler, está uma letra muito pequenininha, irmãos. Eu não sei se eu vou conseguir ver se tem o Negueb. Tem 7, Negueb, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é o Negueb. Exatamente aqui. E agora, Rei, você fez a pergunta, e vocês vão ver vídeos, inclusive na internet, de repente o pessoal está lá no meio do deserto e vem uma enxurrada, vem uma correnteza
banhando o Negueb. Lembra de passagens que falavam sobre águas que correm no Negueb? É por causa dessa questão aqui que acontece, muitas vezes das chuvas, as enchentes, períodos de cheias. Então, as águas, elas conseguem chegar até o Negueb. Até hoje, Felipe. Entendeu? Legal, né? Irmãos, e aqui fica também, para quem não conhece ainda, eu diria, acompanhe Israel com a Aline. Ela é uma guia turística, é brilhante. Ela faz documentários específicos de cada ponto, ela visita, ela mostra, tem uma gravação ótima, ela é uma brasileira, é uma judia brasileira, que eu recomendo para todos vocês, assim como também, né, o Rodrigo Silva, que é arqueólogo, ele é brilhante. Os documentários dos dois, na minha opinião, são os melhores. Bom, né? eu São muito bons, tá bom? Né? Que aqui a gente está... nós estamos desossando um pouquinho mais, porque há o tempo para isso. Né? A gente está com um livro que é um clássico, e eu estou fazendo as minhas lições de casa para tentar mostrar algumas coisas. Eles não vão gastar 3 horas num vídeo de internet, né? Eles vão ser mais cirúrgicos. Tá bom? Beleza? Então, agora aqui, no ponto 4 do livro, meus irmãos, eu vou deixar esse mapa aberto, que vai ser legal agora. Vou compartilhar novamente aqui com vocês. Olha só. Vai vir o Vale do Jordão e o Mar Morto, né? Como vocês viram. Do Hermon ao Vale Ula, do Vale Ula ao Mar da Galileia, do Mar da Galileia ao Mar Morto. E a outra região, que é a Transjordânia. Né, a terra de Golã, o Baçã, o Aurum, Gileade, o antiplano de Moabe, ou seja, tudo que nós acabamos de ver aqui. Mais uma vez, vou mostrar para vocês, né, naquele mapa. Toda essa região. Né? Aqui, o altiplano, a terra de Gileade, né? Como eu mencionei há pouco no livro, né? Que é essa terra de Golã, ou Baçã, Gileade e o antiplano de Moabe. Tá bom, meus irmãos? E agora a gente caiu na parte 5, na hidrografia. Aqui que eu estava querendo chegar. Tudo bem até aí, meus irmãos? Está dando vontade de visitar essa região ou não? Essa região, irmãos, quando a gente pega aqui, por exemplo, o Tomé, talvez, que vai poder me ajudar, viu, Tomé? Vou mudar aqui o mapa, viu, Tomé? Vou pôr agora aqui o mapa do Google Earth. Olha lá. Por exemplo, ó, vamos pegar aqui, por exemplo, o altiplano de Moabe. O que acontece? Que hoje, por exemplo, percebam, não é a mesma coisa, porque... Como que eu posso dizer, meus irmãos? Não dá, né, para ser a mesma coisa, porque é outra região. Os nomes mudam, né? Como eu tinha falado para vocês, o Google atual, ele vai ser ótimo, porque ele vai mostrar um pouco para nós, mas ele tem essa facilidade de mostrar, que nem eu falei para vocês na outra aula. Se vocês colocarem o mouse de vocês em cima dessa região, principalmente aqui quando a gente acabou de falar agora, deixa eu tirar aqui o altiplano de Moabe, tá vendo? Ó? A gente vê a altitude que está aqui nessa região, tá vendo? A gente consegue ver a altitude, tá vendo? 400 metros acima do nível do mar, 800 metros acima do nível do mar, 900 metros acima do nível do mar, tá vendo? Essa região. Né? Aqui já seria onde é Gileade, né? Já é mais baixo, tá bom? Só que o Google Earth não vai ter essas fotos mais precisas, né? Porque é o mapa atual. Talvez o Tomé nos ajude depois, nas horas extras aulas, fazendo algumas demonstrações mais efetivas. Tá bom, Tomé? Se você puder depois, fica à vontade aí, porque você que me ajudou bastante aí com relação a tudo isso. Então, irmãos, agora vamos lá para o outro ponto que eu queria chegar, que é a região,
ou melhor, que é o capítulo 5. Vamos lá para o capítulo 5, que é a hidrografia da Palestina. A hidrografia da Palestina. Né? E aqui, o mar Mediterrâneo, como a gente vem mostrando para vocês. Né? Vamos ler esse parágrafo aqui, que vale a pena. Leia para nós, Tomé, por gentileza. O sistema hidrográfico de Israel é dos mais pobres do mundo, desde os tempos patriarcais. A terra luta com escassez de chuvas. Gênesis 12, 10, 41, versículo de 54 e 57, Ruth 1, 2 Samuel 21 e Atos 11, 28. Pode haver anos sem chuva. Ainda hoje, água é problema da região. Isso, naturalmente, com a exceção da orla marítima, onde chove com mais frequência. Além do rio principal de Israel, o Jordão, conta com lagos e alguns riachos. A maior parte deles intermitentes. O Mar da Galileia está na parte norte, cujas águas são excelentes e garantem uma irrigação perfeita na região, por meio de canais, chegando até o Negueb. Também a leste do Jordão, com exceção do sul, que é deserto, o problema de água não existe. Apesar dessa deficiência, Israel foi conhecido como a terra que mana leite e mel. Êxodo 33:3, o jardim regado, Gênesis 13:10, Isaías 58:11, a terra das chuvas, Deuteronômio 11:11, e da abundância, Deuteronômio 28:11. Vale a pena conhecer algo da hidrografia da Palestina. Isso é muito legal. E eu vou compartilhar aqui também rapidamente com vocês, só mais uma vez, né, esse material que eu já enviei para vocês, que vai falar um pouquinho sobre isso, né? Aqui, ó, a hidrografia. Mais uma vez, esse mapa que inclusive está no livro texto, mostrando aqui o mar Mediterrâneo, os montes da Judéia, que estão por volta de 1.000 metros, ou seja, 1 quilômetro, né? Aqui vem a depressão que desce para o Mar Morto, que está a 400 metros abaixo do nível do mar. Mais uma vez aqui na região da Transjordânia, é o mais raso, né? Pode ver que é de 3 a 6 metros. E aqui no outro lado chega até 400 metros, né? O leito do mar, tá? Eu peguei do livro antigo do pastor Enéas Tonini, porque nessa nova edição não tem esse mapa. E nos meus dias de aluno, eu até coloquei assim, ó, importante saber deste mapa. O Hermon, aí vem algumas nascentes, que vem para o Vale de Ula, mais uma vez aqui, os metros acima do nível do mar, o Mediterrâneo, Mar da Galileia, Rio Jordão e o Mar Morto, né? Mais uma vez mostrando um pouco a hidrografia. Do Hermon ao Mar Morto é 3.200 metros de declive, ou seja, irmãos, olha que interessante, né? Do ponto mais alto ao ponto mais baixo. Aqui se explica o porquê essa região aqui ela é tão quente e o porquê já que a concentração aqui de oxigênio é maior, aqui há uma evaporação também dessa água. Por isso que o Mar Morto, as águas caem no Mar Morto e não transborda, né? Por quê, irmãos? Porque aqui nem é uma depressão muito baixa e essa região é muito quente, mas muito quente mesmo. Mais uma vez mostrando aqui as cabeceiras do Jordão, né? Aqui são algumas nascentes que também fazem parte da cabeceira do Jordão. O Mar Ula e o Mar Meron, eles são citados e há uma discussão sobre eles, né? Que se o Ula seria o Meron, mas, segundo alguns especialistas, o Meron seria mais ou menos quando o Ula passa por uma grande enchente, aí vira o Meron, tá bom, meus irmãos? Mas hoje em dia só existe poucas coisas que falam sobre o Ula e principalmente sobre o Meron,
porque hoje aqui está tudo povoado, né? Então, mas segundo alguns escritores, o Meron seria o Ula, ou seria o Ula no período de cheia, tá bom? Só para mostrar para vocês. Mais um outro mapa que não está no nosso livro-texto, mas estava na edição antiga, mostrando também vários outros rios, né, que desaguam para aqui o Mediterrâneo. Olha que interessante, como o Júnior tinha mencionado, que eles têm um problema muito sério com águas, e muitos rios, além de tudo, ainda desaguam para o Mediterrâneo. Então, como os romanos chamavam, mar Mediterrâneo, ou o Mare Nostrum, ou o nosso mar, né? Porque vocês vão se lembrar que nos dias do Império Romano, eles dominavam sobre todas as cidades que margeavam o mar Mediterrâneo, por isso que era chamado Mare Nostrum, ou seja, o nosso mar, né? E quem domina os mares, vocês já sabem, eles têm vantagem, né? E aqui são vários outros rios, né? Rio Belos, Rio Quizon, Rio Cana, Rio Gás, Rio Sorek, Rio Bessor. Né? Aqui também tem um outro ribeiro do Egito, ó, o Cedron, o Querite, Yarmuk, Jaboque, Vale do Jaboque. Lembraram do Vale do Jaboque? Peniel, aqui, ó, Rio do Jaboque. Né? Temos esses outros rios também que desaguam aonde no Mar Morto, assim como o Cedron, tá bom? De lagos temos o Lago do Meron, o Mar da Galileia e o Mar Morto, né? E aqui é uma foto que eu peguei no Wikipedia que eu achei muito legal. Eu não sei se vocês conseguem visualizar, mas dando uma visão panorâmica do Mar da Galileia, tá? E aqui é mais uma vez a foto do Mar da Galileia. E aqui, como eu tinha dito, o Mar da Galileia olhado pelo Google Earth, hoje lembrando a Cítara, tá bom? E aqui, esse mapa também mostra um pouco dos mapas dos vales e dos planaltos. Ó, o altiplano do Galaad, o altiplano do Esdraelon, e aqui, mais uma vez, essas regiões, né? Mostrando um pouco dos vales e planaltos. Tá bom, meus irmãos? Monte Carmelo, nessa região, né? Vale do Inon, Jope, que é portuária. E aqui eu peguei esse mapa para mostrar um pouco também essa questão do relevo. Eu achei fantástico esse mapa, porque aqui demonstra um pouco, de forma visual, o relevo, né? Eu achei muito legal. As partes mais escuras seriam os picos mais altos, né? A parte mais esverdeada seriam os vales ou as regiões mais baixas que chegam perto do nível do mar. Pode ver que é nas regiões costeiras. Ó, aqui, o Monte Carmelo, Vale de Jezreel, muito legal, né? Tá bom? Aqui, o altiplano de Moabe, né? Mais uma vez. Aqui, esse mapa eu também achei muito legal, porque ele dá uma visão panorâmica dos picos gelados, tá vendo, irmãos? Ó, regiões muito geladas. Pode ver, ó, 1.500 metros de altitude. Ó, as colinas de Golã, o Monte Hermon, né? Pode ver, ó, partes geladas. As partes mais esverdeadas seriam praticamente no nível do mar. Interessante, né? E as demais cores, elas vão seguindo mais ou menos as altitudes. Esse mapa eu já mostrei para vocês, né? E aqui, mais uma vez, o Vale de Siquém. Monte Ebal e o Monte Gerezim. Esse mapa também eu achei bem interessante, mostrando Jerusalém e as depressões. Olha só. Dando a mesma ideia, né? O Monte Nebo, a altitude dele, o Rio Jordão, o Mar Morto, Jerusalém e as suas altitudes. Tá bom? E eu achei interessante essa citação aqui, ó. A distância de Jericó para Jerusalém não é longe, é 24 quilômetros. Ou seja, você está aqui em Jerusalém, você está aqui, vem para Jericó, 24 quilômetros, ou 15 milhas. Mas é uma subida íngreme, se levada em conta a sua distância, ou seja, 1.200 metros, ou seja, 4.000 pés, né?
é curto, 24 quilômetros. 24 quilômetros, a gente passa um pouco de Mogi, ou a gente chega um pouco depois de Itaquera, da nossa região, só que é só subida, né, irmãos? Só subida, né? Então é interessante, né? Esse outro mapa aqui mostrando um pouco essas cordilheiras, né? Esse nós já vimos. E já vimos todos esses também. Beleza, meus irmãos? Tranquilo? Vamos dar uma pausa para a gente ir para o último bloco? Alguma pergunta? Agora, na parte da hidrografia, fica um pouco mais adocicado, porque a gente lembra de várias histórias, né? Várias histórias. E histórias muito lindas, tá bom? A gente vai dar uma passada nessa parte, rapidamente, para a gente concluir, tá bom? Então, eu vou parar a gravação, e aí a gente volta em instantes. Tem alguma pergunta, algum comentário? Não? Então, vou dar uma pausa.